Bom dia, oitavos anos. Aula de hoje, dia 21/7, continuação da nossa aula explicando sobre o texto Notícia Hoje. Então, nós vamos relembrar o que nós vimos na aula passada sobre esse gênero textual jornalístico, que é a notícia, e vamos dar continuidade à análise dos elementos que compõem a capa de um jornal e que compõem o texto notícia. Na aula passada, eu discuti com vocês sobre o que é o texto notícia e nós começamos enfatizando que é um texto de caráter jornalístico voltado para a informação, veiculado, tanto no jornal impresso quanto no jornal falado, por meio da internet também, que é um jornal impresso, mas de forma online. E nós comentamos sobre como que as capas de jornais elas vão variar de acordo com o foco de cada jornal e de acordo com a ênfase com que cada jornal dá a um assunto, a uma notícia, a um acontecimento. Comentamos ainda sobre o objetivo da notícia, que é informar, a estruturação, que é aquela composição, título, subtítulo. A Julie comentou para a gente sobre a ideia da pirâmide invertida. Eu comentei com vocês que a notícia ela se inicia enfatizando o mais importante e depois ela vai diminuindo com relação à importância dos elementos que são listados ou citados. O título se torna o tchan da notícia, depois nós temos o subtítulo, depois nós temos ali o lead, que é o primeiro parágrafo, que vai responder para a gente essas perguntinhas aqui, ó. O que aconteceu? Quem está envolvido ou quem provocou o acontecimento, quando aconteceu e onde. São os 4 elementos que são respondidos na lead. A notícia ela pode também apresentar subtítulos, de acordo com o tamanho da notícia, uma imagem, uma legenda, vai variar de acordo com o foco dado por cada jornal ou por cada repórter ao assunto que está sendo retratado ali. Com relação à linguagem, nós destacamos que a linguagem da notícia é uma linguagem culta, objetiva, direta, faz uso do que nós conhecemos como norma culta gramatical, porque ela precisa abranger, lógico, um público no geral, mas ela precisa fazer uso de uma modalidade de escrita, que é a modalidade culta. Então, isso nós já tínhamos discutido na aula passada. Só para a gente estar relembrando, até aqui alguma perguntinha? Alguém teve dúvida em alguma coisa? Sim, Caio. O objetivo da notícia, da imagem na capa, da fotografia na capa, é exatamente isso aí, chamar a atenção. Se você observar essas imagens aqui, que aparecem para a gente lá na página 27 da apostila, esse senhorzinho que está olhando aqui, ele com certeza foi atraído pela capa do jornal. E aí você tem na capa exatamente o quê? A imagem, alguma coisa que chama atenção. Então, a fotografia, ela é colocada na capa, para chamar atenção, para enfatizar que aquela notícia será tratada, será abordada de maneira detalhada, descritiva. Então, tem como objetivo, sim. E até mesmo nas notícias que aparecem no interior do jornal, a fotografia tem essa função. E aí eu chamo até a atenção de vocês para não só o jornal, Quando vocês pegam um livro que o professor passa para vocês lerem, aí eu estendi o braço para pegar aqui. A primeira coisa que vocês fazem é o quê? Quando pegam um livro para folhear? Procurar se tem figurinhas, não é isso? Se tem imagens. Quantas páginas tem o livro e se tem imagens? Às vezes a gente pergunta se tem imagem para saber se o que eu estou lendo será ilustrado, será mostrado de maneira mais detalhada na imagem. Muitas das vezes, o nosso interesse é, enquanto você está lendo, poder visualizar o que está acontecendo ou o que já aconteceu. Então, a imagem ela é um elemento importante, mas nem sempre ela aparece nas notícias. Geralmente, se a notícia é curtinha, não dá tempo, não dá espaço para a imagem. Ok, Caio? Muito bem lembrado que você colocou aí, que ela é feita com o objetivo de atrair. Certo, pessoal? Então, partindo desse princípio, nós até começamos na aula passada a analisar essa capa do jornal que está na página 29. Eu gostaria que vocês pegassem uma caneta, um lápis ou o que fosse, que nós vamos fazer a análise da página elemento por elemento, tá? Eu vou mostrar para vocês como ficou a minha aqui toda riscada, ó.
É isso que eu quero que vocês anotem aí para vocês estarem entendendo depois e estarem observando os elementos que compõem a capa de um jornal. Quando a gente fala de jornais, vamos dizer assim, logo vem à mente a variedade que nós temos. A Gazeta, a Tribuna, a Notícia Agora, eu comentei do jornal Metro. Né? Lá no Rio de Janeiro nós temos o Globo, nós temos em Minas o Estado de Minas, em São Paulo, Folha de São Paulo, né? Temos o Estadão no Rio de Janeiro. Então, quando a gente trabalha com jornal de forma geral, a gente precisa observar e destacar que cada jornal tem o seu ponto de partida, ou seja, o seu objetivo. Cada jornal tem uma linha, uma ideologia que ele vai defender. E antes da gente começar a observar esses elementos que compõem o jornal Globo, eu quero que vocês observem umas perguntinhas reflexivas que aparecem lá na página 28. A página 28, ela vai analisar com vocês exatamente a primeira página do jornal, que é essa página, ó, que fica lá na banca de jornal exposta, chamando a atenção de quem passa. Então, a partir dessa primeira página, nós vamos ter uma noção, uma ideia de qual é a ideologia do jornal. E aí, nessa primeira página, nós temos assim, ó. Como ele pediu para comentar, né, comparar vários jornais e ir comentando, a gente não vai fazer isso agora, porque não dá para a gente pegar os jornais e ir comparando. Se tivesse em sala, eu ia fazer isso com vocês. Mas eu vou fazer um comentário no geral para a gente observar as diferenças entre os elementos que compõem a capa do jornal, que compõem a primeira página. Leia diferentes exemplares de jornais, observando como a primeira página não se assemelha às demais, tanto em termos de organização, como de conteúdo e função. Converse sobre isso com colegas e professores e registre as conclusões a que vocês chegaram. Muitas vezes, quando a gente escolhe um jornal ou opta por um jornal, às vezes você quer comprar a Gazeta, mas o dinheiro que você tinha só dá para levar a Tribuna, e você leva a Tribuna. Às vezes você faz escolhas do tipo, eu não gosto do jornal A Gazeta, porque eu acho que eles enfatizam muito alguns elementos políticos, eu não gosto. Eu não gosto do jornal A Tribuna, porque eu acho que eles focam muito em imagens, muito sensacionalista, né? O jornal Notícia Agora é muito sensacionalista, mostra muito coisas de morte, tragédias. Então você faz opções de acordo com a ideologia. Por exemplo, se eu tiver que optar entre o jornal A Gazeta e a Tribuna, eu prefiro o jornal A Tribuna, pelo formato. O jornal A Gazeta, por ser muito grande, eu me perco na hora de passar aquelas folhas que parece que embolam, que fica confuso. Então, por uma questão de organização, eu acho que é melhor para manusear e para compreender o jornal A Tribuna. Mas e com relação a ser mais completo? Eu acho que a Tribuna e a Gazeta estão no mesmo nível. Eu creio que a qualidade ali não estão diferente, não. Nem sempre ser caro diz que a qualidade é melhor, né, Matheus? Nem sempre é mais caro, a qualidade é melhor. Nem sempre. Isso aí é muito relativo, né? Então, assim, nós fazemos opções pelo jornal por uma questão de que nos atende à necessidade ou até mesmo por uma visão que nós temos. Eu não gosto de ler Notícia Agora, porque é muito resumido. Não me passa segurança em ler as notícias. É tudo muito rápido, as imagens são confusas, a fonte que eles usam para a produção da notícia não é uma fonte melhor, não é uma fonte boa. Então, o que me atende às necessidades no momento, como o Caio está colocando ali, é a Tribuna. Poderia ler a Gazeta? Sim, só que eu acho ela mais difícil de ser manuseada. Então, só estejam atentos ao fato de que esses elementos que fazem parte da organização do jornal também correspondem à ideologia do jornal, também corresponde à ideia que o autor, né, que o dono do jornal, o editor, o diretor do jornal ali e junto com o editor querem passar. Como o Matheus colocou ali, às vezes as pessoas pensam que é mais caro, é melhor. Mas às vezes, por ser um jornal numa folha maior, dá a ideia de pompa, dá a ideia de que é exclusivo, traz mais informações, é um jornal de elite. Nem sempre, né? Vai muito pela avaliação que as pessoas fazem. E quando o editor, junto com o diretor de um jornal, organiza o jornal do dia, eles têm em mente exatamente o público-alvo. Por exemplo, vamos supor que o Caio é diretor de um jornal que só circula dentro de uma comunidade carente. É um jornalzinho do bairro, como é esse jornal Metro aí que nós temos que circula lá em Vitória. O Caio é diretor desse jornal.
E aí, junto com o editor, eles vão traçar as metas para aquela semana. É uma região carente, né? É uma comunidade carente. E aí o Caio resolve falar sobre a alta do dólar. Minha pergunta é: em que isso vai despertar o interesse da população no local? Ah, o Caio quer contar sobre um desfile de moda lá de Milão, sobre as novas tendências da moda em Milão. O que isso vai atingir a população? Ah, então você está dizendo que se é uma comunidade carente, eu só posso falar de coisas ruins? Não. Vamos falar de projetos sociais, vamos falar do que o governo tem feito para melhorar a condição das pessoas, vamos mostrar que, exemplo, a questão do desemprego está diminuindo, vamos mostrar que a economia está girando, vamos mostrar que está aumentando o número de empregos. Não é para a gente falar só de coisas tristes, mas vamos trabalhar com questões que estão diretamente voltadas e que podem despertar a atenção daquelas pessoas, algo que realmente envolva a comunidade. Se nós vamos criar um jornalzinho dentro do Colégio Castro Alves, um jornal da comunidade Castro Alves, por que eu vou falar, por exemplo, de uma viagem que uma escola lá do sul do país fez? A não ser que eu queira copiar a mesma viagem, eu posso citar o exemplo, mas por que eu vou enfatizar isso? O que a gente precisa observar é que o jornal ele vai ao encontro do público-alvo. Então, é levado em consideração o interesse do público-alvo. Então, ao se produzir um texto, é levado em consideração, entre outros fatores, o leitor a quem se destina. Então, aqui em cima, na primeira pergunta, quando ele diz assim, leia diferentes exemplares de jornais, observando como a primeira página se assemelha às demais, em termos de organização, de conteúdo e função. Converse sobre isso com colegas e professores e registre a que conclusões vocês chegaram. O que a gente precisa observar é que cada jornal, ele expõe o seu pensamento e a sua ideologia pela capa. Ok? A capa do jornal, que é assim pra gente, a apresentação do jornal. Então, vocês podem anotar aí. Cada jornal apresenta em sua capa, né, na primeira folha, podem colocar assim, a sua ideologia ou a sua linha editorial. Cada jornal apresenta na primeira página a sua linha editorial. Seria um jornal bem sensacionalista, ele só vai pôr manchete sensacionalista. Seria um jornal político, ele vai enfatizar, colocar em maior, né, ali em destaque, notícias políticas. Ok, Julie? Sim, para chamar a atenção. Ou seja, você já sabe que aquele jornal está focado na questão cultural, que aquele está focado na questão política. Então, você já direciona o que você quer discutir, o que você quer ler no jornal. É isso aí mesmo. Segunda pergunta, então. Quando se produz um texto, é levado em consideração, entre outros fatores, o leitor, né, o público-alvo. O público-alvo dos jornais analisados, ele é o mesmo? Não. Cada jornal ele tem o seu público-alvo específico e ele observa até onde vai a circulação do jornal. Como eu disse para vocês, talvez para a gente aqui ler um jornal do estado de Minas não teria muita funcionalidade. Não teria ali muito sentido. Por quê? Vai trazer acontecimentos do estado de Minas. Ok? Então, o público-alvo ele é de acordo com a circulação do jornal. Certinho, Matheus, seu comentário. As notícias e os outros textos apresentados na primeira página são selecionados com base nos interesses do público-alvo. O que é possível perceber sobre isso nos textos analisados? É o que a gente já comentou, que cada jornal é feito para um público específico. Cada jornal é direcionado para atingir um público específico. Certinho? Diversos temas para diversos públicos. Só o comentáriozinho que tem aqui do lado, que eu gostaria de destacar com vocês, é bom vocês passarem um marca-texto. A postura editorial sensacionalista se caracteriza pelo pelo excesso, apelo emotivo e uso de imagens fortes na cobertura de um fato jornalístico. Trata-se de um exagero do fato exibido, com muitas cenas emotivas e, de certa forma, generalizando o tema abordado. É uma prática muito usada para ganhar audiência, pois o sensacionalismo normalmente choca, mas atrai os espectadores. Quem aí tem costume de assistir aqueles jornais de meio-dia, Balanço Geral, Câmara Record, né? Aqueles jornais que fazem todo aquele sensacionalismo em cima do que aconteceu, né?
Na verdade, foi um acidente desse tamanhozinho, mas eles demonstram de tal forma, né? E às vezes fantasiam tanto que a pessoa que está assistindo, no caso o espectador, fica, nossa, meu Deus, é isso mesmo? Como diz, um acidente de um ralado no joelho, às vezes vira um acidente de alguém que perdeu algum membro do corpo. Mas esse sensacionalismo é a marca registrada desses jornais. Então, Maria Luísa, tem gente que gosta desse tipo de sensacionalismo. Tem gente que gosta desse tipo de jornal sensacionalista. Então, se você liga a televisão para assistir esse tipo de jornal, é porque você definiu como a sua linha, né, de interesse o sensacionalismo. Quando você assiste um jornal, por exemplo, se você tiver que optar entre assistir um balanço geral no mesmo horário que um jornal hoje, que passa 1h da tarde, você vai observar que no jornal hoje, ao invés do cara estar em pé, né, lá no balanço geral, ele está em pé, gesticulando, arruma um pedaço de ripa, né, e faz todo aquele show, aquele drama, aquele teatro para apresentar. Enquanto o jornal hoje, as pessoas estão sentadas numa bancada, porque o jornal quer passar o quê? Calmaria. Ele quer passar a informação de uma maneira mais tranquila. Às vezes é até um acontecimento trágico, mas o objetivo não é deixar a população assim aterrorizada, assustada com o que está acontecendo. Você observa que o tom de voz das pessoas é sempre o mesmo. Mas, Júlia, se você observar, às vezes as notícias que trazem ali, né, o que aparecem, que eles trazem, não quero dizer que são só notícias boas, mas o tom de voz do repórter, do jornalista, ele não muda. Vocês observaram isso? O tom de voz é o mesmo. Por quê? Pode estar desabando o mundo, mas a pessoa está ali, ó, tranquila, dando a notícia de forma a não assustar os espectadores. Imagine uma pessoa dando uma notícia lá no jornal hoje. Gente, tá morrendo não sei quantas pessoas no Brasil. O coronavírus tá matando. Nossa, a gente vai acabar morrendo também. Vocês já imaginaram um repórter fazendo esse tipo de apresentação, de exposição da notícia? Quando você imagina o Amaro Neto, lá no Balanço Geral, dando a notícia de pessoas que estão morrendo, Douglas Camargo, que eu nem sei, né? Obrigado, Júlio. Quando você imagina ali o Douglas Camargo ou o Amaro Neto dando a notícia de pessoas que estão morrendo do coronavírus, você já imagina. Meu Deus do céu, vai pegar uma ripa e vai ficar falando o quê? Vamos matar o vírus com essa ripa. As pessoas estão morrendo. Vamos matar os governantes que não estão fazendo nada. Porque o objetivo dele é gritar e enfatizar. Ai, Júlio, só você para me fazer rir. O objetivo dele é enfatizar, sim, eles dançam, ele balança, ele faz a maior festa para apresentar a notícia. Enquanto você tem jornais como o Jornal Nacional, o Jornal Hoje, que por mais que a notícia seja ruim, ela é dada de forma centrada, de forma direcionada, de forma a manter uma calma no espectador. Tantas pessoas estão morrendo, o pico está subindo, só que ninguém diz, ai meu Deus, desesperadamente. Às vezes vocês estão assistindo uma notícia, eu não sei se vocês observaram, que se vocês já se depararam com isso, de um repórter fazendo uma notícia, uma entrevista, de repente eles choram, aí a câmera tem que sair, né? Eles têm que mudar a posição da câmera ou encerrar a notícia, porque a pessoa se emociona. Não é o objetivo da pessoa se emocionar, demonstrar sensações, sentimentos, né, tristeza ou raiva diante do que está sendo demonstrado, mas às vezes acontece. Então, isso demonstra que a realidade do jornal, ela também, além de estar voltada para atingir um público específico, ela também vai se modificar, vai variar de acordo com a necessidade do momento. Ok, pessoal? Então, acabando o nosso show aí, né, Julie? As primeiras páginas analisadas, elas refletem, portanto, a linha editorial do jornal. Se ele se caracteriza por ser mais sensacionalista, por ser um jornal investigativo, o que você percebe da linha editorial adotada pelos jornais pesquisados? E aí, se a gente estivesse analisando vários jornais, eu gostaria que vocês estivessem anotando essa observação. Cada jornal, ele é conhecido pela sua linha editorial. Como a gente colocou, o jornal Notícia Agora, ele é sensacionalista. O jornal A Gazeta e o jornal A Tribuna são jornais mais centrados. Então, coloque aí, ó. Cada jornal, ele é conhecido ou é definido pela sua linha editorial. Ok, pessoal?
Continuando, então, aí nós vamos fazer a análise dessa capa de jornal aí, né? A aula passa tão rápido que nem dá tempo de a gente fazer muita coisa, mas vamos lá. Observe a primeira página do jornal O Globo, do dia 7 de junho de 2018, e responda as questões propostas. Vou fechar umas páginas, umas janelinhas aqui, para ficar mais fácil para analisar com vocês. Então, olha só, primeira coisa que eu quero destacar com vocês é a primeira capa, é a primeira folha, desculpa, é a capa do jornal. Então, o que ele vai trazer chamando a atenção? O nome do jornal. E aí eu quero observar com vocês aqui que está bem centrado o nome do jornal. E o nome do jornal, ele já define para a gente a linha editorial. Por quê? Não é um jornal qualquer. Qual é o nome do jornal? O Globo. Ou seja, ele já te leva a entender, já te leva a refletir que será um jornal que irá tratar de assuntos, no geral, do mundo inteiro. O Globo. Vale destacar que, além de ser um jornal que vai tratar de assuntos do mundo inteiro, ele vai trazer uma perspectiva de caráter nacional, ou seja, como os brasileiros enxergam essa situação que acontece no mundo. Por que, Carla, que você está destacando isso? Porque o jornal está feito, o nome do jornal está feito sobre as cores, né? Está colocado sobre as cores da bandeira do Brasil. Observaram aqui, ó, verde, amarelo, o azul e o branco, que é o título do jornal. Então, é isso que o jornal quis fazer, trazer para a gente essa relação de que o nome do jornal, O Globo, irá tratar de assuntos do mundo todo, que acontecem no globo em geral, e que vai trazer e que irá apresentar uma perspectiva de caráter nacional. Por isso que ele enfatizou aqui as cores da nossa bandeira. Certo? Então, observar aí que nós temos o título, né? As cores do jornal que definem para a gente a linha editorial. Vocês podem anotar aí, que o nome já é uma informação. Tanto o nome do jornal quanto as cores aqui já definem para a gente a linha editorial. Vai trazer informações do mundo no geral com uma perspectiva de caráter nacional, ok? De caráter sério, né? Voltado aí para trazer essa perspectiva nacional. Logo abaixo do título, nós temos informações como, deixa eu ler na minha apostila que está muito pequenininho. Dia, mês e ano, aqui no lado esquerdo, não é isso? Quinta-feira, 7 de junho de 2018. Então, dia, mês e ano de publicação desse jornal. Logo do lado eu tenho ano, não deu nem para ler direitinho aí. 13º, acho que é o ano de publicação e o número de tiragem do jornal. Isso, Júlio, só para vocês irem puxando as setinhas e anotando, ó. Título, aí colocar aí que o nome do jornal e as cores trazem a ideologia, a linha editorial do jornal ou a ideologia do jornal. Vou repetir aí para vocês anotarem. O título, destacando que o nome e as cores trazem a linha editorial do jornal, né? Apresentam a linha editorial. Ok, Julie? Tá dando para anotar? Depois, aqui no cantinho... Tá. Ok. Aqui no cantinho você tem dia, mês e ano de publicação, que é o quinta-feira, 7 de junho de 2018. Logo depois vocês têm outra informação. Ano, não consegui ler direitinho aqui não. Aí depois tem número 30.985, que é uma contagem que eles fazem desde o primeiro ano que foi fundado o jornal até esse ano aí. Ah, é XC. Ah, ok. E o número de tiragens. Então, nós temos uma contagem desde o ano de publicação até os dias atuais e o número de tiragens. Então, a segunda informação que aparece aqui é o ano da publicação e número de tiragens. Ok, obrigada, Matheus. Ano de publicação e número de tiragens.
Mais à frente, nós temos os responsáveis, né? Fundadores e diretores do jornal. Seriam aqui fundadores e diretores. Continuando aqui embaixo ainda na informação, do lado nós temos o estado de circulação, Rio de Janeiro, né? E o site onde pode ser encontrado. Então, eu tenho o estado de circulação e o site do jornal. Observem que a gente nem dá ideia ao cabeçalho, mas olhem quantas informações nós temos no cabeçalho. Toda a ideologia do jornal estava presente ali no cabeçalho. Ok para todo mundo? Certinho? Então, aqui, na verdade, eu coloquei as informações uma do lado da outra, mas deveriam estar embaixo, né? Como não ia aparecer tudo aqui, eu fiz dessa forma. Então, nós temos o seguinte: manchete. O que é a manchete? É a notícia mais importante. É aquela notícia que enfatiza, no momento, o interesse do público. Então, eu tenho aqui como manchete essa notícia aqui, ó. Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. E aí, eu tenho essa aqui como a manchete. Título, tanto que está enfatizando com letras maiores, em negrito, título e subtítulo, que é a complementação. Observem que eu tenho ainda uma chamada. Como que começa essa notícia, essa manchete aqui? Sem caixa. Então, essa aqui é a chamada, essa aqui é a manchete, que é a notícia mais importante do jornal. Então, essa é a manchete, esse aqui é o nosso título, né, da manchete. E aqui, subtítulo. Vocês observaram a questão da pontuação na manchete? Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Falta dinheiro para concluir construções. Observaram que nós não temos pontuação? Por quê? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Aqui nós também temos uma outra notícia, ó, cujo título não aparece com vírgulas. O título é só o negrito, sim, Julie? Título, que é a manchete, né, por ser o título mais importante aqui, e aqui, esses dois aqui são subtítulos. Por que nós não utilizamos ali pontuação? Porque é marca registrada de uma manchete. A pontuação, ela às vezes, isso, Julie, interfere na ideia, porque você faz uma pausa. E eu não quero pausar, eu quero que você leia de forma a enfatizar. A Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Eu jogo a informação de uma única forma sobre vocês. Então, eu não faço pausa, eu não dou espaço, eu não dou tempo. Por isso, você não usa pontuação. Então, é um detalhe para ser anotado. Não se usa pontuação nas manchetes, tá bom? Não se usa pontuação nas manchetes. E observem ainda que o jornal ele vai se dividir em partes que vão ser selecionados como seções. Aqui nessa manchete, né, que é a notícia mais importante, eu tenho a informação na parte escrita. Essa daqui, Jory? Essas duas aqui são chamadas de subtítulo, tá? Sem caixa é a nossa chamada. Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas, é o nosso título. E esses dois pedacinhos aqui, ó, falta dinheiro, até fica engessada, são subtítulos, ok? Observem que nós usamos uma imagem para ilustrar essa notícia. Logo abaixo da imagem, né, uma fotografia, uma foto, como vocês quiserem colocar, nós temos a legenda. Então, toda a imagem ela tem a legenda, que é a explicação e, ao mesmo tempo, a informação de quem foi o fotógrafo responsável. Vocês estão vendo aqui comigo, ó, no lado esquerdo? Bem pequenininho aqui, ó, do lado, mas você tem essa informação aqui, ó. Então, a fotografia pode ser usada, né? Nem sempre ela vai aparecer. Como é uma manchete, né? A notícia de capa, então tem que aparecer para chamar a atenção, como vocês já disseram antes. E aí nós vamos colocar na foto ou na imagem a legenda e a informação sobre quem fez, quem tirou essa foto. Posso continuar? Todo mundo acompanhando aí? Agora nós vamos analisar as partes. Oi? Eu aqui, Matheus. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da pontuação das manchetes.
É todo jornal que faz isso, não apresenta pontuação na manchete? Na manchete, não. A manchete, ela não usa pontuação. Porque a Mas manchete é a notícia mais importante. Então, a marca registrada da manchete é exatamente essa. Não apresentar pontuação. Nenhum jornal. nenhum jornal faz isso. Nenhum. Né? Manchete. Quando ele fala de manchete, o que é a manchete? A notícia mais importante. Ela não tem pontuação. Não tem... Tá, entendi. Tá bom? Tá. Ok. Sim. Então, vamos lá. Vamos dividir em partes aqui essa primeira capa. Então, eu tenho aqui, ó, já bem direcionado para mim, que esse primeiro momento está falando de esportes. Então, eu tenho informações sobre... Tá acabando já, Jory? Eu tenho informações sobre esportes aqui. E aí nós temos, ó, tetra alemão, brasileiro, Copa 2018. Então, eu tenho informações voltadas para o esporte. Ok? Estão acompanhando comigo? Nós estamos dividindo essa primeira página aí, que é a primeira folha do jornal, em seções. Então, esportes. Do lado eu tenho setor produtivo protesta e tabela de preços de fretes muda. Então, eu já tenho a seção da economia, transporte, né? Economia e transporte junto. Então, podem destacar aqui, ó, economia e transporte. Ok? Com relação ao texto que nós destacamos como a manchete, diz assim: Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Qual vocês acham que é o foco dessa notícia, dessa manchete aqui? Uma questão social, não é isso? Então, eu tenho aqui a parte social do jornal. Então, é uma abordagem de caráter social. Aqui eu tenho esporte, aqui eu tenho a parte social, aqui eu tenho a parte da economia. Economia e... Qual foi a outra parte que eu falei? Transporte e economia, né? Continuando a parte aí do jornal, as partes que compõem. Adversários partem para o ataque a Bolsonaro. Na Espanha, 11 mulheres em novo gabinete 17. Perto das férias, dólar turismo já sai a 4,9. PF pede quebra de sigilo de Temer e ministro. Como vocês caracterizariam essa parte do jornal aqui? Uma seção? Que nome vocês dariam a essa seção aí, pessoal? Política, né? Isso, seção política. Ok. Do lado eu tenho uma chargezinha. Ah, professora, mas no meio aqui tem também uma questão do dólar. Então, você pode até pontuar que é uma notícia também sobre economia. Eu diria que essa aqui, grandona, é política. Essa que fala da Espanha e da Polícia Federal também são questões políticas. E essa do dólar é uma notícia sobre economia. Talvez ela entrou no meio aí porque precisou de espaço, não tinha onde colocar, ou até mesmo para balancear as informações. Aqui do lado eu tenho uma charge. A charge já está voltada para a questão cultural, para o humor, para despertar no leitor o interesse por essa questão aí. Então, a charge já aborda uma parte da sessão voltada para o cultural, para o humor. Ok? Última parte, o finalzinho do jornal, lá embaixo aparece no lado direito. Vou pegar a minha apostila aqui. Segundo caderno, As Boas Maneiras, o Lobisomem Brasileiro. Filme de terror estreia após sucesso em festival. Ou seja, informação cultural. Então, essa daqui é uma informação cultural, é a parte de cultura do jornal, que a gente vai conhecer como o AT2, né, o caderno de cultura. E no nosso lado esquerdo, eu tenho boa viagem, fofura a bordo, tão cedo, tão longe. E aí nós temos uma informação voltada para a questão do turismo ou conhecimento de mundo. Eu acho que turismo seria mais interessante. O que eu quis mostrar para vocês? Que é uma capa só de jornal, informações resumidas. Mas eu direcionei nessa capa do jornal, né, quem elabora o jornal, quem foi o responsável pelas notícias, pela direção desse jornal no momento, elaborou de forma a listar elementos que compõem o jornal como um todo e que se tornam importantes. Você sabe que, lendo a capa desse jornal, você sabe que você irá
ter acesso a informações de caráter social, informações de esportes, informação de economia, informação de política, informação de turismo e informação cultural. Além de ter o momento de concordar ou não com as piadinhas do Amarildo, né, com a charge do Amarildo ou de quem foi que publicou essa daí. Nem vi quem é, se é o Amarildo mesmo. Deu para entender, pessoal, por que a primeira folha do jornal ela é tão importante? Porque ela vai direcionar para a gente todos os elementos que compõem o jornal. E aí vai chamar a atenção do leitor, ou não, né? Depende da forma como apareceu. Perguntas, dúvidas? Tenho mais alguns minutinhos. Vamos lá, então. Eu tenho, professora. Pode falar, Matheus. Pode falar. Minha dúvida é sobre a questão da posição das notícias. Sempre vai ter, da esquerda, na posição esquerda da notícia, uma informação sobre cultura, sempre? Não, aí depende de como cada jornal organizou. Nesse jornal, o Globo aqui, nesse dia eles organizaram dessa forma. Entendeu? Nesse jornal aqui, a organização das notícias, elas vão partir do seguinte princípio. A manchete tem que estar no alto, entendeu? Entendi. A manchete. Então, depois, calma aí só um pouquinho. A manchete vai estar em destaque. Depois você vai colocando outras notícias que chamam sua atenção. Agora, se essas notícias vão ficar do lado direito ou esquerda, aí é uma opção de diagramação do jornal, onde vai dar o espaço melhor, onde vai ficar melhor organizado. Sempre lembrar que aquela ideia da pirâmide invertida, ela também acontece na capa. Manchete lá no alto, depois você vai colocando as informações de acordo com o grau de importância. E nos locais, né, nas posições que o jornal achar mais conveniente. Entendeu? Agora sim, entendi. Obrigado. Nada. Continuando, então. Questão 3. Manchete é a chamada da principal notícia do dia na publicação. É escrita em letras maiores que as outras chamadas e posicionada em lugar de destaque na página. Isso a gente já sabe. Então, a seleção da notícia que vira manchete na edição tem como principal objetivo despertar o interesse, fazer uma abrangência da notícia de forma geral e repercutir o fato, mostrar como o fato vai repercutir. Qual é a manchete dessa edição no jornal? Se a gente observar aqui, Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Tá? A princípio, uma pergunta boba, mas a gente já vai enfatizar o porquê que ele chamou atenção para isso. Ok? A manchete é essa, então. Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas. Essa manchete refere-se a um fato de interesse nacional ou regional? O que vocês acham? Regional. Tanto que ele deixa bem claro que é a Prefeitura do Rio. Ou seja, é uma informação que deveria circular mais entre as comunidades ali. Então, interesse regional, porque ele delimita que irá falar especificamente da Prefeitura do Rio. Ok. 2 textos acompanham a manchete e acrescentam informações a ela. Que tipo de informação é encontrada em falta de dinheiro para concluir construções? Se vocês observarem... o porquê, Júlia? Porque ela direciona para a gente que irá destacar a Prefeitura do Rio. Você quer falar a sua resposta? Você quer falar a sua resposta, Diogo? Ok. Então, continuando. Se você tem lá a informação de que Prefeitura do Rio tem 300 obras paradas, logo abaixo você tem um subtítulo, falta dinheiro para concluir construções. Qual foi o objetivo daí colocar esse subtítulo? Lembrando que o subtítulo ele é uma complementação do título. Demonstrar que, justificar, né, que as obras estão paradas por falta de dinheiro. Ok? Você poderia completar, Júlio, que tem 300 obras paradas, mas isso só acontece na Prefeitura do Rio. Ok, pessoal? Vou concluir aqui já, tá? Então, que tipo de informação é encontrada em falta de dinheiro para concluir construções? A informação, a justificativa de por que as obras estão paradas. A frase, com problemas de gestão e sem planejamento, a administração municipal fica engessada, ela faz uma crítica à prefeitura, ok? E o que se observa em relação à pontuação da manchete e seus textos secundários? Eles não apresentam ponto final e nem qualquer outro elemento de pontuação
de modo a facilitar a leitura. Então, eles não apresentam ponto final e nem qualquer outro elemento de pontuação de modo a facilitar a leitura. Até aqui, perguntas? Dúvidas? Ok. Então, pessoal, estarei encerrando. Aguardem só um momentinho. Por hoje, nós iremos parar por aqui, tá?